estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Muito gostosa a nossa conversa aqui, sempre muito prática para alcançar a você, na sua vida, nas suas necessidades, a nós aqui também. Hoje conversando com os pastores Edson Romero e Valdeci Lima, amigos pastores que vêm do NASP, Campus Engenheiro Coelho, Centro Universitário Adventista, ali em Engenheiro Coelho, próximo a Campinas. Amigos, Valdeci, eu te interrompi. Não, tá tudo quando nós bem. estávamos falando do ladrão na cruz, das oportunidades de salvação. E aí, por favor. Eu estava dizendo que quando ele teve o vislumbre de Jesus, e Jesus percebeu isso, Jesus não ressuscitou o passado podre dele. Jesus não fez perguntas que o embaraçariam. Jesus percebeu a vontade dele em querer conhecer essa realidade de uma vida, né? E no momento, o perdoou e o considerou como uma pessoa do céu. Olha, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Pode ficar descansado, sem questionar, sem ressuscitar passado, sem nada. Quando a gente vai a Cristo, porque nós percebemos o que Ele tem para oferecer, nós percebemos a grandiosidade da sua graça, não há questionamento. Ele olha para você e fala, perdoados são os seus pecados, vá em paz. No livro Desejar de Todas as Nações, a escritora norte-americana Ellen White, ela fala o seguinte, ela pergunta, o que move o coração de Deus a nos ajudar, a se interessar pela gente? Diz que o que move o coração de Deus é a nossa necessidade. É simplesmente isso, é a nossa carência, a nossa falta de opções. E quando a gente reconhece, como o ladrão na cruz reconheceu a necessidade dele, Deus, é a alegria de Deus. A oportunidade. É a oportunidade. Exatamente. Deus fica aguardando por esse momento em que você reconhece e Ele então tem o prazer em suprir a sua Imagina essa necessidade. ansiedade divina, né? É agora, ele vai entender, ele vai aceitar. Verdade. E que alegria foi para o céu todo, né? O ladrão, naquele último, derradeiro momento da vida Exatamente, ali, ter aceito, né? Agora, Naquele instante, Jesus viu esse ladrão como um novo homem. Sim. Você imagina, a vida inteira, algumas horas antes da sua própria morte, Jesus olha para um camarada e diz, você é um novo homem. Você é um novo homem, você está perdoado, você vai morar comigo eternamente. Mas, baseado em quê o ladrão deve ter pensado? Né? Mas não pensou. Por quê? Porque ele viu Jesus e ele compreendeu a graça de Jesus. Essa tudo isso. É isso graça que Jesus, é favor imerecido, né? Ele isso merecia. que Jesus espera que nós façamos, né? Que nós percebamos a divindade dele. Esse aí é um tipo de adoração. Ele adorou. Exatamente. Ele adorou, ele viu Jesus, reconheceu Jesus, adorou e pertenceu à vida eterna, porque a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro. Ele olhou, conheceu, ganhou a vida eterna. Num instante, num segundo. Com Jesus as coisas são rápidas, quando nós estamos dispostos. Apocalipse, capítulo 14, ele é crucial para a gente entender todos esses detalhes referentes à adoração, referente ao Evangelho eterno, que alcança todas as pessoas, conforme nós estamos conversando aqui e vocês estão acompanhando em casa. O nosso principal verso é o verso 6 do capítulo 14, mas tem o 7, Sim. Que é a sequência interessante, que aí vem falar sobre adoração. Partes desse verso, eu vou citar, vocês podem ler aí, podem ficar à vontade, quando fala então sobre a importância de temermos a Deus, Dar-lhe glória. darmos-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Vamos comentar um pouquinho? Sim. Nesse último bloco agora, para a gente poder fechar isso. Temer a Deus é ter medo da divindade? Ou o que seria esse temer a Deus? Olha, eu tenho uma definição que eu procurei no dicionário sobre temer. Sim. Tem várias definições, né? É uma palavra bastante ampla, mas eu gostei de uma que diz o seguinte, sentimento de profundo respeito e obediência. Então, esse sentimento de profundo respeito é como o ladrão, porque os dois entraram debochando de Cristo. Achou que em algum momento o outro percebeu alguma coisa. Então, naquele momento que ele percebeu, ele se apossou dele um temor. Falou assim, poxa, eu mereço isso, ele não merece. Então ele começou a perceber a consequência dos castigos dele. É só que esse temor, em vez de afugentá-lo de Deus, como Adão fugiu de Deus com o temor equivocado, ele temeu pelos seus pecados, pelas consequências eternas do seu erro, e ele então reconheceu e correu para a cruz. Então, o temor saudável, esse respeito, essa obediência que tem a ver com temor, mas também quando eu tenho uma visão do que pode acontecer como consequência dos meus pecados.
Isso me traz um certo temor. Então, o que eu faço? Me escondo? Me acovardo? Não, eu fujo para a cruz. Aí, na cruz, Cristo fala assim, olha, como falou para o ladrão, hoje, eu digo para você hoje, a sua salvação está garantida. Aí, o que eu faço? Dou glória a Deus, porque você teme, aí você dá glória. Porque... Então, entendeu? Porque esse é o resultado natural de uma pessoa que teve um vislumbre de quem é Deus, que teve um vislumbre da sua pecaminosidade, teve um vislumbre do Evangelho eterno. Aí, meu amigo, não sobra outra alternativa a não ser você dar glória a Deus. Com certeza. O temor está ligado à obediência. Por exemplo, corroborando com o que ele falou ali, né? É o seguinte, quando ele olhou para si mesmo, ele falou o seguinte, eu sou pecador, não tenho para onde correr, estou morto, estou perdido, coisa e tal. Não há chance. Medo. Não há chance. Todo ser humano, quando chega numa situação, não há chance, medo. Mas, de repente, essa verdade presente, na vida dele, esse evangelho eterno, diz, existe uma coisa, há uma alternativa, existe a cruz. Quer dizer, esse temor que ele estava, o levou lá. O temor também, eu tive dando uma olhada e anotei aqui no meu guia várias palavras que podem estar ligadas à questão do temor. Uma é obedecer, obediência, né? Ou seja, ouvir, dar crédito. A pessoa que teme a Deus é uma pessoa que dá crédito a Deus. O que ele falou merece ser obedecido. E, aliás, no Salmo 119 mesmo, versículo 4, diz, Deus nos deu seus mandamentos para que nós o obedeçamos à risca. O camarada que teme a Deus, ele vai obedecer, sabendo que Deus é um Deus perfeito que vai exigir algumas coisas. E outra palavra, é adorar, submeter-se, priorizar. O camarada que prioriza a Deus sobre as demais coisas da vida dele, é um camarada que teme a Deus. Quem prioriza todas as coisas desse mundo aqui e de repente vai dar um momento para Deus, tira alguns minutos para ler uma coisa, ou um dia para ir à igreja, achando que ele é um cristão porque ele fez alguma coisa, isso não é temor a Deus, ele está priorizando outras coisas. A prioridade também é uma questão de temor, e glorificar a Deus também é uma questão de temor. Mas quando nós chegamos ao que o Wesley estava dizendo, pecadores como nós somos, eu posso fazer toda essa lista, se eu não fizer com um significado, uma compreensão de que eu sou pecador e mereço a morte, e por isso eu tenho que correr para a cruz, de onde me vai vir a graça de que o Edson está falando, não vai adiantar muita coisa. Mas quando ele descobre isso e ele vai para lá e ele recebe a graça, o temor não foi outra coisa senão um passo melhor e mais próximo da salvação. Então, quando a gente teme a Deus, a gente tem maior facilidade para glorificar o nome dele, certo? Sim. E aí vem a sequência, a gente teme a Deus e glorifica o nome dele, porque é chegada a hora do seu juízo. Quer dizer, então, que Deus irá julgar a toda a humanidade. Se é chegada a hora do juízo, já estou entendendo uma cena com um juiz, com testemunhas, um advogado. Como é que a gente entende isso? Eu acho o seguinte, você tem, além do Giovanni, você tem outro filho? Eu tenho uma filha. Uma filha, né? Mas olha só, especialmente quando eles eram crianças, talvez você deve ter ameaçado com alguns castigos, né? E normalmente os pais os ameaçam e acabam não vai me comprometer no ar aqui que eu posso ser processado. Então, eu acho que temos a dificuldade de acreditar que um Deus de amor que morreu na cruz, ele um dia vai julgar a terra, vai julgar cada pessoa. E, na realidade, se tem um ensinamento muito claro na Bíblia, é que haverá um juízo final. Haverá um juízo para todas as pessoas. Olga, imagine só, você um dia olhar nos olhos do Deus Santo, imaculado, perfeito, e um Deus que tem registro de todas as suas palavras, porque a Bíblia diz que nós somos julgados pelas nossas palavras, olha só, de todas as suas palavras, de todos os seus atos e de todos os motivos do seu coração, todos os propósitos do seu coração. Deus está tudo aberto diante de Deus. Então, isso aí é um quadro que pode ser tenebroso para a gente, pode ser assustador demais. Você saber que Deus conhece tudo, todos os cantos escuros do seu coração, todas as coisas erradas que nem de repente o seu cônjuge sabe, ninguém sabe, mas você sabe coisas que você pensou, coisas que você fez. Então, você vai estar diante de um Deus desse. Eu vejo assim, Laerte, todo mundo que tem uma visão correta de Deus, todo mundo que contempla a Deus, pensa no maior teólogo do mundo. Cara, devia ser o cara mais humilde, porque ele contemplou a Deus. Quem contempla a Deus se enxerga pequeno, ínfimo e se enxerga sujo.
Toda pessoa. Lembra da visão de Isaías? O homem mais santo de Israel, ele era o profeta, Deus falava com ele, dava visões para ele. Mas quando ele se enxergou diante do trono de Deus, ele falou assim, eu vou morrer. O temor se abateu sobre ele assim, eu vou perecer porque eu sou um homem que de lábios impuros. Ele enxergou a sua pecaminosidade e a comparação entre o que ele era e a santidade de Deus. Eu falei assim, cara, não tem como, estou perdido, não há esperança para mim. Aí o anjo foi, pegou a brasa, purificou. É o Senhor que purifica. Então, cara, quando a gente tem a visão de que a gente é, e que a gente um dia vai estar diante do juízo de Deus, mas Deus me dá uma opção agora. Eu falo, tem duas escolhas para você. Ou você comparece sozinho no tribunal e assume a responsabilidade sobre seus atos, ou então ou te arruma um advogado, Jesus Cristo. O sumo sacerdote, aquele que faz a mediação por você. E outra, em cada pecado seu que estava escrito lá, o pecado estava na frente, Edson Romero, ele apagou meu nome e colocou no lugar do meu pecado Jesus Cristo. Olha que graça, Laerte. Deus assumir um pecado, uma culpa que é minha, a vergonha que é minha, Deus assumiu. Entendeu? Então, Cristo dá essa opção. Por isso que as 3 mensagens angélicas é a verdade presente mais maravilhosa da Bíblia, porque ela resume toda a graça, toda a história da Bíblia está resumida nessas mensagens. Exatamente. E aí vem um ponto importante, né, Valdecir? Por exemplo, quando eu tenho essa visão da graça e a visão de que eu vou comparecer diante de um tribunal de um Deus justo, isso me impulsiona a viver a cada dia buscando o perdão Mas isso e o ato de cobrir-me com o sangue do Senhor Jesus. Mas isso né? tem tudo a ver com a primeira mensagem. Sabe por quê? Temei a Deus e dá-lhe glória. Tem tudo a ver com juízo. Mas, maravilha das maravilhas, tem tudo a ver com o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno são boas novas de salvação. Então, você não vai temer o juízo. Novamente, completando os pensamentos. Claro. Né? A despeito daquilo que você viveu, a despeito daquilo que você fez, a despeito de todas essas coisas, você recebe o Evangelho Eterno, você teme a Deus, se dá glória, e você vai enfrentar um juízo. E sabe que essa é uma coisa? Juízo também vai ser uma bênção. Que maravilha você está perante o juízo de Deus, porque você não deve. Quem está com Cristo vai ser uma boa notícia. Exatamente. Quem está com Cristo, o juízo vai ser uma coisa maravilhosa. Não é aquele medo de se esconder, como Adão e Eva tiveram lá no jardim, né? É o outro tipo, né? Há pessoas que temem o juízo. Nós não temos que temer o juízo, nós temos que temer a possibilidade de andar sem Cristo. A possibilidade de viver sem Cristo, de você ter os seus pensamentos baseados voltando ao bloco anterior, baseado na sua justiça própria, naquilo que você quer fazer, adorando a si próprio. É disso que nós temos que temer. Exatamente. Porque se nós realmente temermos a Deus, darmos glória a Ele, fomos receptivos ao seu Evangelho Eterno, o juízo vai ser a maior bênção do universo para a sua vida, porque você vai herdar a salvação exatamente ali. Porque quem vai ser julgado não é necessariamente você. Exato. Cristo. Mas, em certa parte, essa bênção da eternidade, ela pode ser antecipada. Porque Cristo, ele estava mostrando, quando ele estava aqui na Terra, ele falou assim, olha, o reino de Deus está às portas, então a vida eterna está à disposição de vocês. Quem aceitar Cristo já faz parte das pessoas que vão viver eternamente. Então, essas pessoas já vivem a alegria da inocência diante do tribunal, da presunção da inocência, porque Cristo está pagando a culpa por ele. Por isso que a Bíblia fala, quem tem o Filho tem a vida. Então, embora eu viva neste mundo, eu posso viver hoje as alegrias da vida eterna, da certeza da salvação. Isso, obviamente, se eu aceitar a troca que Cristo quer fazer comigo. Exatamente. Ele fala assim, olha, me dê a sua vergonha e eu lhe dou a minha dignidade. Me dê as suas enfermidades e eu lhe dou a minha cura. Me dê a sua culpa e eu lhe dou o meu perdão. Me dê os seus pecados que eu lhe dou a minha santidade. Me dê a sua morte que eu lhe dou a minha vida. Então, quando a gente aceita essa troca maravilhosa, entendeu? Que para a gente que troca injusta, né? Totalmente injusta, né? Para Deus, mas maravilhosa para a gente, né? Amigos, eu tenho aqui 2 minutos e meio para acabar o programa. Mas a parte final desse trecho do livro do Apocalipse, capítulo 14, versos 6 em diante, é quando diz assim, então, que nós já comentamos, temei a Deus, dá-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo,
e adorai. Vamos fechar o assunto com a adoração de novo. Começamos com a adoração, fechamos com a adoração. Só que agora por uma razão, né? Por que adorar? Isso que eu queria que vocês comentassem. Adorar é aquele que fez o céu Não é e a interessante terra. que a gente adora a Deus como Criador? E quando nós mencionamos a questão de adorar, nós vemos a Deus como Criador, né? Aquele que fez os céus, a terra e o mar, e a fonte das águas, que isso é um capítulo separado, né? Nós podemos nos reportar, inclusive, aos próprios 10 mandamentos de Deus, né? No dia que você escolhe para adorar a Deus, o dia que você escolhe o Deus que fez, né, o Deus o Criador. Que inclusive nas semanas anteriores aqui do nosso programa abordamos isso. Exatamente, né? Então, essa questão da adoração, eu imagino que é quando você reconhece, você assimila, você aceita, você internaliza que você é dependente, que você não vai ter medo diante de um juízo, porque você está vivendo o Evangelho eterno. Não sobra outra coisa para você fazer, a não ser adorar e reconhecer o seguinte, que Ele é o Criador. Terra, céu, mar e fonte das águas. E porque Ele é o Criador, Ele pode ser o juiz. Exato. É só por isso que Ele pode ser o Só juiz. Ele, não há outro. Porque Ele é o Criador. Então Ele criou, nós nos rebelamos, Ele resgatou, Ele julga defende. com amor, com justiça. É demais, né? É demais. Que assunto extraordinário. Ele tem todo o poder na mão, né? É verdade. Nós temos que submeter a isso, porque é tudo de que nós necessitamos. É verdade. Meus amigos, nosso tempo acabou. Que Deus abençoe muito a vocês. Obrigado aí pelos conceitos tão importantes e profundos que tivemos. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a sua vida e que juntos possamos adorar verdadeiramente o nosso Criador. Deus te abençoe e até a semana que vem.